Olá! E se todo o nosso sistema financeiro global fosse construído sobre uma base que é, na verdade, uma impossibilidade física e matemática? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa teoria bem radical, que as fontes que analisamos chamam de a mecânica da escravidão financeira. Pois é, a pergunta que guia a nossa análise é exatamente esta. E se a própria estrutura da nossa economia, a forma como o dinheiro nasce e se multiplica, estiver numa rota de colisão direta com as leis que governam o mundo real, o mundo físico? É uma ideia que vira o nosso entendimento de cabeça para baixo e vamos ver passo a passo como os pensadores que estudamos constroem esse argumento. Ok, vamos direto ao coração do problema. O material que a gente analisou defende que existe um conflito fundamental entre dois universos que operam com regras diferentes. O mundo real das coisas, que obedece às leis da física, e o mundo do dinheiro, que segue apenas as regras da matemática. É como tentar jogar um jogo com dois manuais de regras que se contradizem. E aqui está a grande contradição. No mundo real, tudo se desgasta, a comida estraga, prédios precisam de manutenção, a energia se dissipa. É a famosa lei da entropia em ação. Mas e a riqueza financeira? Bem, ela foi projetada para fazer exatamente o contrário, crescer para sempre, de forma exponencial, através dos juros compostos. Uma coisa decai, a outra se expande ao infinito. Segundo esta teoria, uma hora esses dois mundos têm que bater de frente. E para a gente entender bem essa ideia, vamos conhecer uma figura bem interessante, Frederick Soddy. O curioso é que ele não era economista. Era um químico vencedor de um prémio Nobel, e ele pegou o que sabia sobre as leis da física e aplicou na economia para expor esse conflito. O Soddy dividiu o mundo em dois conceitos. Primeiro, temos a riqueza real. É tudo aquilo que a gente pode tocar, usar, sabe? É físico. E, como tudo que é físico, está sujeito ao desgaste, à entropia. Um silo de grãos, se deixado sozinho, apodrece. É preciso gastar energia constantemente só para manter as coisas como estão. E do outro lado temos a riqueza virtual. Isso não é algo real, palpável. É, na verdade, um direito sobre as coisas reais. É a dívida, um número na tela de um computador. E esse número, ao contrário dos grãos no silo, não apodrece. Pelo contrário, foi programado para crescer sozinho, como que por magia, através dos juros. E este slide aqui mostra o impasse de um jeito perfeito. De um lado da balança, a realidade física, finita, limitada, que se desgasta. Do outro lado, uma ideia abstrata, matemática, que cresce sem parar. A teoria diz que estamos tentando saciar a fome infinita do lado direito com os recursos que são, por natureza, limitados do lado esquerdo. Uma hora, essa balança tem que quebrar. E essa citação do Soddy resume o argumento dele de forma brilhante. A lei natural, a entropia, o desgaste. A convenção humana absurda é essa ideia de que uma dívida pode crescer para sempre. Para Soddy, no final das contas, a lei natural sempre vence. Para mostrar o quão absurda essa ideia de crescimento infinito realmente é, as fontes usam um cálculo famoso. A ideia é levar a lógica dos juros compostos ao seu extremo, só para ver como ela colide de forma violenta com o mundo físico. Pensem comigo. Um único centavo, investido a 5% de juros, lá no ano 1. Se ele ficasse rendendo até hoje, o valor seria esse número monstruoso que está na tela. É um número tão grande que é praticamente impossível de imaginar, mas vamos tentar colocar em perspectiva. E este slide aqui mostra o tamanho do absurdo. Para pagar essa dívida em riqueza real, usando ouro como exemplo, seria preciso o equivalente a 189 milhões de planetas Terra feitos de ouro maciço, ou, se preferir, mais de 500 mil de esferas de ouro do tamanho do nosso Sol. Simplesmente não existe matéria suficiente no sistema solar para pagar essa dívida. O ponto-chave aqui é: o sistema funciona sob a ficção de que dívidas assim podem e devem ser pagas. Bom, até agora, a gente falou de física. Agora, vamos mudar o foco e olhar para um problema de pura contabilidade. Um engenheiro chamado C.H. Douglas foi analisar os livros de contas das indústrias e afirmou ter encontrado uma outra falha matemática fundamental no coração do sistema.
Esse é o famoso teorema A mais B dele. E a ideia central é, na verdade, chocantemente simples. O sistema industrial, por sua própria natureza, nunca distribui em salários dinheiro suficiente para que as pessoas possam comprar tudo aquilo que ele mesmo produz. Existe um buraco, uma lacuna constante. Vamos ver a lógica por trás disso. O Douglas dividiu todos os custos de uma empresa em 2 grupos. Pensem assim. Os pagamentos do grupo A são dinheiro que vai direto para o bolso das pessoas. Salários, dividendos, esse é o poder de compra da comunidade. Já os pagamentos do grupo B são todo o resto. Matéria-prima, aluguel, pagamento de empréstimos. O preço final de um produto tem que cobrir os 2, certo? Então, preço é igual a A mais B. Só que o dinheiro que as pessoas têm na mão para comprar esse produto é só o A. O resultado, o poder de compra A é sempre, por definição, menor que o total de preços, A mais B. Existe uma falha matemática no centro do sistema. Então, se existe essa lacuna, por que o sistema não entra em colapso? Segundo Douglas, ele sobrevive com base em 2 remendos, 2 gambiarras. Primeiro, mais e mais dívida. Crédito ao consumidor e dívida pública são criados do nada para preencher esse buraco. E segundo, exportar o problema. Vender os produtos que sobram para outros países, o que para ele é uma das principais causas de disputas econômicas e até de guerras. Agora, vamos levar essa mecânica da dívida para o cenário mundial, para a geopolítica. O diplomata brasileiro Adriano Benayon analisa como esse sistema da dívida funciona, segundo ele, como uma ferramenta poderosa para controlar países em desenvolvimento. A perspectiva aqui é bem direta. A dívida internacional não é vista como um acidente, mas como uma arma. Em vez de exércitos e ocupação militar, esse sistema usaria a dívida e os juros para controlar nações inteiras. Os países mantêm as suas bandeiras, seus hinos, mas suas políticas económicas e sua riqueza real seriam, na prática, controladas de longe. O Benayon foca muito no que ele chama de anatocismo na dívida pública, que é basicamente a prática de cobrar juros sobre juros. Ele descreve um ciclo vicioso. O governo é forçado a pegar dinheiro emprestado de bancos privados a juros altíssimos. Para pagar os juros da dívida antiga, ele precisa pegar um novo empréstimo, ainda maior. A dívida vira uma bola de neve, crescendo exponencialmente. Isso força o país, segundo ele, a vender seus ativos reais, suas empresas, seus recursos naturais, para pagar uma dívida virtual que, na prática, é impagável. E agora, a análise entra em um território politicamente, explosivo. É muito importante deixar claro que vamos apenas explicar as soluções radicais que foram propostas por figuras como Gottfried Feder e Franco Freda, exatamente como as fontes apresentam, sem endossar ou apoiar essas visões de forma alguma. Gottfried Feder, que foi um dos primeiros ideólogos económicos do nacionalsocialismo, fez uma distinção que ele considerava crucial. Ele separou o capital criativo, o industrial, aquele que constrói coisas, do que ele chamava de capital predatório, o capital financeiro, de empréstimo. O argumento dele era que esse capital de empréstimo, por crescer exponencialmente, acaba inevitavelmente devorando o capital produtivo, que cresce de forma linear. A solução proposta por ele era radical, a abolição total dos juros. Já o Franco Freda, um teórico italiano de extrema-direita, leva essa ideia a um ponto ainda mais extremo. Para o Freda, a usura, essa escravidão pela dívida, não é um defeito do sistema capitalista. É a sua própria essência, o seu motor. E se é a essência, ele conclui que não dá para reformar. A única saída, na visão dele, é a desintegração total, a destruição do sistema. Ok, então nós passamos pela crítica da física, da contabilidade, da geopolítica e até da política radical. Agora, vamos juntar todas essas peças. O que as fontes sugerem é que estas não são críticas separadas, mas sim diferentes ângulos de visão do mesmo problema fundamental, um sistema que seria, na sua essência, instável e insustentável. E esse slide final amarra tudo de uma forma muito clara. Cada pensador oferece uma lente diferente para olhar para o que eles consideram ser o mesmo problema. O Soddy olha pela física, crescimento infinito contra um mundo finito. O Feder pela matemática, a curva exponencial devorando a linear. O Douglas pela contabilidade. O dinheiro que entra nunca é suficiente para o que sai. O Benayon pela geopolítica da dívida. E o Freda por uma crítica política total. Juntos, eles pintam o retrato de um sistema que estaria em guerra com as leis da física, da matemática e da própria lógica.
E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica ecoando e resume todo o mistério. Se essas críticas estiverem certas, se a matemática tem uma falha de design e a física torna tudo impossível a longo prazo, o que, afinal de contas, está mantendo tudo isso de pé? É uma pergunta que as fontes deixam no ar e que nos desafiam a pensar mais a fundo sobre as bases do mundo em que a gente vive. Obrigado pela atenção.